Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Mari. Hoje eu quero mostrar um caso para vocês de coluna cervical. Então esse paciente teve um trauma leve e fez um exame de coluna cervical, uma tomografia sem contraste, que mostra as peças ósseas com algumas alterações degenerativas. Então aqui a gente tem uma osteofitose marginal anterior, temos alguns cistos subcondrais, mas não vemos nenhuma fratura, né? E não vemos nenhuma perda das relações articulares, né? Tanto aqui na parte crânio-cervical, quanto nas facetas articulares aqui dos elementos posteriores. Então, a princípio, um exame sem grandes alterações ósseas, exceto as alterações degenerativas. No entanto, quando a gente olha aqui o axial, né, na aquisição com filtro de partes moles, a gente vê que é um paciente já com idade, né, tem uma teromatose das vertebrais aqui nos segmentos V4, e quando a gente desce no axial, a gente já vê uma questionável hiperdensidade anterior aqui, né, então a gente se pergunta se tem um hematoma epidural anterior, e aqui um pouco mais baixo, mais ou menos na altura de C6, fica claro que esse hematoma epidural é real, existe um componente posterior que comprime discretamente a superfície posterior da medula, né? Então, por conta dessas alterações, o paciente foi em seguida para a ressonância magnética. Na ressonância magnética, nós vemos já um baita edema cervical posterior, né, da musculatura paravertebral bilateral. Vemos que ele é bem significativo, bem extenso, e aqui na parte anterior, a gente já tem um achado bastante importante, né? Então, do lado esquerdo, nós vemos o flow void habitual da artéria vertebral esquerda, ao passo que à direita, nós não temos certeza se o flow void está presente, né? O que nos faz nos perguntar, será que existe fluxo nessa artéria? Será que o fluxo é lento? Será que ele é uma artéria hipoplásica ou será que existe uma dissecção arterial, né? E além disso, aqui a gente já vê uma alteração importante em C5, C6, existe um sinal de líquido dentro do espaço entre os corpos vertebrais, na topografia do espaço discal, né? Existem algumas alterações degenerativas, aqui a gente vê um pouco de artrose também, mas isso é um sinal de alerta para uma possível lesão discoligamentar. E aqui, no sagital STIR, né, equivalente a um T2 FAT7, a gente confirma todo esse edema da musculatura e, de fato, nós vemos que existe uma anterolistese aqui do corpo vertebral superior sobre o inferior, né, de C5 sobre C6, associada a um hematoma pré-vertebral, a uma lesão discoligamentar anterior. A gente vê aquele componente de hematoma epidural anterior e também existe um componente de hematoma epidural posterior que não está claro aqui, eu vou mostrar melhor no axial, correspondendo ao achado da tomo. E também uma lesão posterior do ligamento interespinhoso aqui atrás, né? Então aqui no gradiente cervical, na altura de C6 à direita, a gente confirma aquele hematoma epidural posterior que nós vimos na tomografia. E o que é interessante desse caso é que, vou mostrar novamente, vejam aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse C5, C6, parecia até que existia até, talvez, uma discreta retrolistese. 2, 3, 4, 5, 6, exatamente, uma discreta retrolistese. Ao passo que quando você olha aqui na ressonância, não é a mesma coisa, ó. Vejam, 2, 3, 4, 5, 6. Existe uma anterolistese. Esse exame ele foi feito com menos de 12 horas de intervalo em relação à primeira toma. E olha só as relações articulares facetárias, ó. Tem uma subluxação facetária bilateral, né? Então, existe uma subluxação facetária bilateral associada a uma lesão discoligamentar anterior e posterior. Então, vejam que esse paciente ele foi mobilizado nesse intervalo entre os dois exames e ele teve uma anterolistese aqui, por causa dessa mobilização. Então, isso é uma fratura super instável. Esse paciente, ele precisa de uma fixação cirúrgica, né? E, além disso, a gente tem que recomendar obrigatoriamente a realização de um exame, seja na própria angiorressonância, seja uma angiotomo complementar, justamente para a gente ver o que se passa com aquela vertebral. Então, aqui, vejam aqui a vertebral direita, ela é irregular, ela tem áreas de afilamento do calibre, depois de recuperação de calibre. Então, um paciente já idoso, que tem ateromatose, então pode ser que seja somente por ateromatose, pode ser, ó, vejam aqui, o V4 direito parece fechado, né, associado à ateromatose, aqui nos sifões carotídeos ele tem bastante ateromatose com uma estenose
à esquerda, mas nesse contexto a gente não pode descartar uma dissecção arterial. Então, esse é um caso que a gente vê com uma certa frequência, trauma cervical, a gente não pode deixar de achar essas informações, de buscar ativamente essas informações importantes que mudam o prognóstico e a conduta do paciente, tá bom, pessoal? Espero que vocês estejam gostando aí do nosso conteúdo. Um grande abraço a todos, viu? Tchau!